Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Henrique Moura e estou aqui com meu companheiro de bancada, Giovanni. Hoje é só lá porque é formal. E também estou recebendo o meu querido Gabriel. Boa noite. Também estamos recebendo aqui o nosso querido Doutor Campos. Boa noite. E também estamos recebendo a professora e doutora Ângela. Olá, pessoal. Obrigada, Henrique, pelo convite. Meninos aí pelo convite. Não gravei o nome de vocês ainda. Gabriel, não me lembro o nome Giovanni. do outro. Giovanni. Gabriel, Giovanni. Também... Não sei se foram meus alunos, mas é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Vamos ver se a gente consegue aí atender as expectativas do canal, né? Contribuindo, e espero que tenhamos outras possibilidades, outras oportunidades de estar aqui conversando com vocês. Eles também correspondem ao codinome de Júnior, Zila e Sabatá. Se você precisar chamar eles, pode chamar por esses nomes também, tá, professora? Legal. É melhor deixar aberto o microfone agora ou vai... Pode deixar aberto, professora. Pode deixar aberto, tá tranquilo, não tá fazendo barulho, não. E também, pessoal, estamos recebendo aqui a Ariane, infelizmente ela não conseguiu ligar o microfone, então ela vai contribuindo aqui com esse debate através de perguntas aqui pelo chat, que eu vou lendo e vou respondendo aqui pro pessoal, tá? Então, eu vou começar com o Dr. César. O que te levou a fazer direito, César? Como é que começou essa paixão sua pela área da advocacia? Então, Henrique, eu na verdade, quando eu fui prestar o vestibular, eu comecei pelo curso de psicologia, né? Eu fiz um ano de psicologia, só que aí, por motivos pessoais, eu decidi abandonar o curso. Aí, como era expectativa da minha família que eu tivesse uma formação superior, eu acabei optando por direito, mas por influência da minha mãe, sabe? Porque assim, a minha família inteira, por parte da minha mãe, todos acabaram por fazer direito, tanto ela quanto os primos dela, né? E todos trabalham no Tribunal de Justiça, enfim, ou em outros órgãos públicos, né? Alguns até exercem advocacia, né? Alguns primos da minha mãe, no caso, né? E eu decidi, me espelhando nela e nos primos, né? Em cursar direito, né? E assim, durante o curso, eu aprendi a gostar, né, do ofício, no caso, né, principalmente da advocacia, né? Eu tinha ainda, quando eu estava me formando, eu tinha vontade de me tornar servidor público também, né? Mas eu digo assim que a advocacia ela foi me cativando, sabe? Né? Ela foi me despertando também, inclusive um lado social meu, né? Porque eu quando comecei, para você ter uma ideia, o primeiro cliente meu eu atendi na rua, principalmente para lidar com o público. Então eu comecei a atuar bastante em direito de família, né? E, inclusive, quando surgiu a oportunidade, eu me inscrevi para advocacia dativa na OAB, né? Para quem não sabe, a advocacia dativa, ela trabalha com uma espécie de complemento à defensoria pública, né? Como nosso estado aqui ele tem um déficit muito grande de defensores públicos, a OAB, em parceria com o estado aqui do Paraná, né? Eles disponibilizam uma listagem, né, de advogados dativos, né, que serve para atender a população carente, né, a população hipossuficiente, né, que não tem condições de contratar um advogado, né. Tanto também atua também em parceria algumas faculdades que têm escritórios modelos, né, núcleo de prática jurídica, né, mas a advocacia dativa aqui no estado ela é bem atuante, sabe? E eu me inscrevi, né? Desde então aí já faz uns 4 anos mais ou menos que eu tô militando na advocacia dativa, né? Então assim, o meu enfoque na verdade é o povo, né? É o público assim hipossuficiente mesmo, né? Então essa é a minha corrente na advocacia, sabe?
Legal, Bacana, doutor. bacana. É uma Doutor conclusão. César. Oi, pode falar, doutor. Oi, doutor César. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. É, eu estava falando antes da gente iniciar, né? Eu tive a oportunidade no triênio 2021, 2020, 2019. Eu atuei como conselheira da OAB e o colega sabe que a função do conselho é justamente fiscalizar ou fazer cumprir, né, o nosso código de ética de forma a não ferir os interesses do jurisdicionado, né, que procura muitas vezes a advocacia dativa, porque efetivamente não pode pagar, muitas vezes até porque nem saberia como buscar, então o próprio fórum, né, indica, ó, né, já passa, né? E uma das coisas que a gente, assim, de 90% dos casos que iam à pauta, nós tínhamos ali justamente o pouco caso do colega advogado, né, em relação ao cliente que lhe veio por meio da advocacia dativa. Então, o que a gente percebia era, assim, duas linhas de advogados dentro da advocacia dativa. Primeiro, o advogado iniciante, né? Esse é um advogado que encontra aí um canal onde ele pode iniciar suas atividades, pode se colocar a público, pode até mesmo experienciar de forma plena, né, o exercício da advocacia. E um outro canal que a gente percebia era já daqueles advogados mais maduros, que na verdade só apareciam, só acabavam aceitando os casos quando se percebia ali que havia possibilidade de, ao final, ele não prestar contas ao cliente e acabar ferindo o nosso código de ética, no artigo 34, a prestação de contas ao cliente, enfim. E era assim, a maior parte das nossas situações ali eram essas, né? O advogado ativo que pegava e depois não atendia, né? Tinha que fazer um recurso, tinha que fazer atender alguma intimação e o advogado simplesmente deixava transcorrer em albis, né? E a segunda situação, quando o advogado tinha que fazer o levantamento, então, de algum valor, né, de algum alvará, e por ser dativo, e porque normalmente nesses casos, às vezes, nem se sabe quem que é o cliente, né? Especialmente no caso da curadoria, né? Eu mesma estou com 3 casos aqui como curadora, que o juiz me nomeou, e eu não faço ideia de quem são essas pessoas, né? Então, eu faço aquele trabalho de negativa geral e só para o processo poder andar mesmo, né? E eu queria lhe perguntar, né? Porque o colega nos falou aqui agora há pouco que o seu primeiro, eu não sei até Henrique se me cabe fazer essa pergunta, mas eu fiquei curiosa. Ele disse que ele fez o primeiro atendimento, né, doutor César, que fez o primeiro atendimento na rua. Isso assim, já depois do seu juramento, o senhor fez um atendimento na rua, foi isso mesmo? Isso, o que acontece, só para explicar melhor aí a todos, no caso, Uhum, né? uhum, Foi assim, essa cliente minha, ela me encontrou na rua. Eu estava conversando com um uhum, colega, né? Que ainda estava estudando para OAB, né? E de uhum, repente essa pessoa me encontrou e falou assim: eu conheço você. É, a minha filha conhece você, ela estuda ali, porque eu fui formado na faculdade da indústria, né? Que na época era FAMEC, né? Aqui em São José dos Pinhais. E daí ela falou assim: a minha filha estuda na FAMEC, conhece você é advogado, tudo, né? Eu precisava aqui de um recurso, de uma coisa urgente, sabe? Aí eu me prontifiquei, né? Só que aí eu terminei o atendimento dela aqui dentro da minha própria casa, sabe? Eu não tinha escritório, não tinha nada, né? Quando eu comecei apenas com um computador e com uma escrivaninha e com uma cadeira, né? Eu, eu atendia na sala de casa, né? Assim, eu quis dizer que essa cliente, ela me encontrou na rua, né? Eu encontrei o meu primeiro cliente na rua, na verdade, né? Ele não que adentrou no meu legal, escritório nem nada, né? Entendeu? que Então, assim, legal. e foi aí também que eu descobri uma aptidão para trabalhar com pessoas assim hipossuficientes, sabe, né? Pessoas assim carentes. Tanto é que eu faço, né? Apesar
assim, fazendo a ressalva de que do que o nosso código de ética ele veda o alvidamento de honorários, né? Porém, nós podemos cobrar eles com moderação, Também. certo? Né? Uhum. Porque assim, não adianta eu cobrar um valor exorbitante, né, de um cliente que é hipossuficiente. Então a gente consegue fazer um preço social, entende? Né? Então eu trabalho muito com essa corrente, sabe? Às vezes Legal. o cliente que não quer esperar um atendimento de uma defensoria, ou até mesmo, né, do próprio trâmite mesmo que ele tem que encarar para conseguir um advogado ativo, né? Porque hoje aí tem um filtro que é burocrático ainda, né? Então, assim, Sim. eu vejo que eu, dentro da comissão da advocacia dativa, eu e os demais colegas estamos para discutir e algumas outras pautas das próximas reuniões, uma forma de aproximar mais, né, da população essa modalidade de advocacia, sabe? Né? Para que as pessoas tenham acesso, né, à justiça, tudo, né, de uma forma mais assertiva, mais equivalente, né? Entende? E, assim, nessas questões, como eu estava falando, a questão, eu acho que a professora também comentou, essa questão da falta de ética, né? Que alguns advogados estão aí, enfim, fazendo pouco caso de clientes dativos, né? Eu gostaria de fazer aqui uma ressalva, né, que a OAB, né, hoje, as comissões de advocacia dativas, elas estão mais rigorosas, né, com esses tipos de infrações, sabe? Então, assim, hoje a fiscalização está sendo maior, sabe? Ela está sendo, né, mais assertiva, entende? E realmente a gente está punindo, né, esses tipos de advogados que se, né, propõem a entrar na advocacia dativa, né, e não cumprir com o papel, né? Inclusive porque agora o Estado, inclusive, está pagando, né, os honorários, né? Não como antigamente, que tinha que executar, enfim, tudo, né? Era bem mais difícil, né? Então, assim, a advocacia dativa, hoje ela está sendo mais convidativa, né, aos advogados. Em Olha, geral, olha, não qual- eu lhes confesso, viu? Eu nunca recebi. Eu nunca fui atrás, tá? Eu lembro de uma situação de um honorário que era, eu acho que era 113 ou R$ 150, alguma assim, que era lá em Curitiba que eu tinha para receber. Sim. Aí o cartório exigiu lá que eu pagasse, recolhesse, acho que foi isso, tinha que recolher R$ 13 para eles emitirem o alvará. E eu. Oi? Emitir uma certidão, no caso, para, né, para que você Para que eu pudesse pudesse cobrar, né? levantar o valor, exatamente. Levantar o valor, exatamente. Aí eu fiz o quê? Eu digo, tá bom. Então eu peticionei, eu recolhi o valor, peticionei que eu faria, que ao invés de passar dinheiro para minha conta, fosse dividido o valor igualmente entre cartorário, oficial de justiça, eu não me lembro, mas todos os que participaram do processo, que fosse doado a eles os honorários e comprovado nos autos. Fiz um reboliço, né? Porque cada um ia ter que pagar R$ 13 para apresentar um comprovante para levantar uma parte dos 150, mas assim, justamente porque é aviltante, é uma vergonha, né? Então, eu acho que muitas vezes desestimula o advogado, principalmente o jovem advogado, que, né, começa cheio de ímpeto mesmo. Mas, enfim, o doutor César, né, doutor Campos, expressa aí que se encontrou, né, em termos de vocação no direito e na advocacia, né? Mas é uma, sabe, Henrique, Júnior, Sábata, Ari,
enfim, as pessoas convidadas aí, né? Uma Ok. lista ali. Ok. É, eu esse ano, eu vou pagar a anuidade da OAB só para me manter mesmo junto à subseção da ordem. Porque no ano passado eu não ganhei o suficiente na advocacia para pagar a minha anuidade junto ao OAB. Tá? Então, professora, mas é que a senhora fica trabalhando de graça e tal. Tá, tudo bem, mas eu penso assim, eu luto muito pela justiça gratuita. Eu brigo demais pela justiça gratuita. Se o meu cliente tem direito, está dentro daquela situação de real necessidade, eu brigo muito. E isso faz com que, muitas vezes, o processo demore bastante a andar. Eu tive uma situação, posso contar a situação ou atrapalha aí o nosso debate? Aí já pegando na sequência, professora, aí já fale pra gente como é que começou sua vocação no direito também, como é que começou sua Ok. vocação, beleza? Eu, na verdade, entrei no direito já com o meu filho indo para a faculdade, né? Eu fui fazer faculdade no mesmo momento que ele, faculdade de Direito. Eu vinha da área de administração, mais especificamente da área de marketing, e eu estava achando que eu estava um pouco velha para a carreira de marketing. E como eu tenho irmãos advogados, e sempre, desde que eu era mais moça, o pessoal falava, você quer fazer advocacia, você gosta de defender as causas, não sei o quê, não, mas nunca era assim muito a minha praia, vamos dizer assim. Mas aí, quando o meu filho chegou à época de fazer vestibular, eu fui, acabei fazendo junto e passamos os dois, ele foi para um campus, eu fui para outro, porque, lógico, ninguém merece estudar no mesmo campus que a mãe, né? E então eu iniciei a carreira jurídica, mas não como advogada mesmo, mas como gestora de escritório. Eu acabei, com a expertise que eu tinha da administração, montando escritório com outros advogados e fiquei na gestão desses escritórios. Mas, de qualquer forma, também o network ficou comigo, porque eram advogados jovens, com o grupo de amigos deles também advogados, quer dizer, né? Então, ficou mais para mim o network. Mas depois, com o tempo, os meus dois filhos formaram em direito, os dois, 10 anos depois, abandonaram. Justamente, a menina, porque nunca quis mesmo, né? Ela terminou o curso, ela disse, não, é isso que eu quero para mim, largou, terminou psicologia agora, inverteu o caminho do Dr. César, né? E está se formando agora em março. E o filho, porque realmente ele foi convidado a uma situação desonesta, onde ele foi atuar, ele não concordou com aquilo e ele acabou queimado na cidade. Eu vou explicar aí uma coisa para quem não é do direito. Na área trabalhista, quando você entra com um processo, né, automaticamente, quer dizer, qualquer processo que você entrar, você vai entrar com um valor de causa, é obrigatório ter um valor de causa. O que se faz? Se faz, ao final, ou em algum momento do processo, o recolhimento de imposto sobre serviço para o município onde tiver transcorrido o processo. No processo trabalhista, de regra, o advogado só recebe ao final. Não é uma situação que agora não, agora mudou, agora o advogado pensa um pouco mais antes de entrar com a causa e tal, porque antes era uma verdadeira selvageria, né? O que tu tem a perder, trabalhador? Entra lá, o que tu tem a perder e tal. Então tinha advogados desse... Isso. E aí ele acabou não concordando com uma situação lá na cidade onde ele foi morar, e o que acabou acontecendo? O cartório avisava a prefeitura que tinha entrado um processo trabalhista dele, imediatamente a prefeitura emitia a cobrança do ISS sobre o processo, que nem tinha tido audiência, né? E aí ele foi ficando com uma dívida muito grande com a prefeitura e resolveu que não ia mais nem pagar a prefeitura e nem exercer advocacia. Foi virar agricultor, né? Largou mão. Então, eu fico feliz assim quando eu vejo que nem o Dr. César, né, que está numa comissão de dativos, que está, né, empenhado, né, e meu Deus, vai ralar um bocado, Dr. César. Vai ralar, com perdão da minha palavra, pra cacete, sabe? Porque
Já tô ralando, tá, professora? Já tô ralando bastante. Né? Inclusive, assim, só que assim, professora, só para fazer uma ressalva, Pode a continuar. advocacia ela, da ativa, né? Ela não, Uhum. ela melhorou e muito, sabe? Porque assim, o que acontece? Hoje em dia, a OAB, depois que firmou a parceria com a PGE, né? A Uhum. Procuradoria-Geral do Estado, dá em torno de, assim que o processo é sentenciado, o juiz ele já arbitra os. Inclusive, a própria sentença já vale como certidão, sabe? Muitas vezes. A sentença já tem força de certidão. E aí é feito. Como que é feito daí essa cobrança do Estado pelo advogado? Existe um link no próprio site da OAB, na parte de advocacia dativa, né? Que você faz um protocolo, né? Você coloca lá os documentos, no caso a sentença, que é o título, né? Que você tem para cobrar ali seus honorários, e manda, assim. É bem simples ali o preenchimento, sabe? É praticamente automático ali, né? Você só preenche o número do processo, que tipo de causa que foi, quanto que o juiz arbitrou os seus honorários, né? O valor dos seus honorários arbitrado ali, o nome do assistido, né? Anexa ali o título, que no caso é a sentença, ou a certidão, enfim, e pronto. Dá em torno de uns 2, 3 meses assim, eles já estão pagando, né? E assim, para quem é iniciante, isso está sendo ótimo, sabe, professora? Inclusive, a advocacia dativa, ela te dá oportunidades também de repente, você acabar pegando outros clientes ali, né? Porque, assim, essas pessoas, geralmente, que você assiste, têm amigos com outras demandas, né? Outras demandas, enfim. Ou até mesmo essas próprias pessoas. Por exemplo, na, na advocacia dativa criminal, o que ocorre muito. Muitas vezes, você é nomeado, né? Enfim, para atuar no processo ou para fazer uma audiência de custódia, de repente. E às vezes a família do assistido entra em contato com você para que você vá, de repente, até o presídio ou até o lugar onde ele se encontra segregado, né? Para conversar com esse preso, enfim. E você presta esse serviço, só que de forma particular, né? Porque daí uma coisa não interfere na outra, né? Você só não pode cobrar, né, da pessoa o ato ali pelo qual você foi nomeado, sabe? Para fazer audiência de custódia, por exemplo, quem vai te pagar daí é o Estado, né? Não a família do assistido, né? Mas em casos, assim, por exemplo, requerimento de transferência de unidade prisional, né? Que é administrativo, né? Você já consegue cobrar particular, né? Então isso também é ótimo, sabe? Então, do seu atendimento que você presta ao assistido, você acaba colhendo muitos frutos, sabe? Assim, eu já tenho já em torno, assim, assiduamente falando, né? Uns 4 anos de advocacia, né? Contudo, a minha OAB, ela é na casa dos 70 mil. Então, assim, eu me formei em 2014, só que como eu fiz algumas pós, enfim, eu até meio tava, eu meio que demorei para engajar, assim, sabe? Então, eu passei esses outros 4 anos, né, somando agora dão 8, eu passei meio, assim, meio depressivo, meio, sabe, meio desacreditado, né? Até que eu encontrei uma colega, inclusive, ela me acolheu no escritório dela, né? Inclusive, eu sou parceiro dela até hoje, de, é, dentro desses 4 anos, e ela foi me incentivando, sabe? E eu fui, aos poucos, aí achando um espaço para mim na advocacia, sabe? E eu me encontro bastante na advocacia dativa, né? Então, assim, eu me encontro advogando por um hipossuficiente, assim, sabe? Até pensei em prestar concurso até para defensor público aí, né? Futuramente aí. Tenho aí anseios. Em resumo é isso, sabe? Bacana, bacana.
Bom, Ariane, Giovanni, Gabriel, vocês querem fazer alguma pergunta para o César ou para a Ângela? Fique à vontade. Posso começar aqui? Pode começar. Essa é uma dúvida que eu sempre tive. Né, eu acredito que a OAB, ela talvez, me corrija se eu estiver falando besteira aqui, talvez ela tenha uma atuação parecida, como fosse o CREA para engenharia, o CRM ali para os médicos, ali o de odontologia também. Como que funciona? A OAB, ela é obrigatória para atuação na área de direito? Ou ela é um certificado? Qual que é exatamente a função, né, da OAB para quem é do direito? Então, Júnior, é assim que funciona. A OAB, ela é o órgão de classe fiscalizador do advogado, né? O ingresso dela se dá por exame de ordem. Tanto é que é tão obrigatória os advogados estarem regularmente inscritos na OAB para exercer a profissão, que tanto é que pelo nosso código de ética, o título de advogado só é válido para quem é inscrito regularmente na OAB, né? E para isso, a pessoa que deseja obter um registro da OAB, ela precisa, além de cursar os 5 anos de direito, se tornar bacharel e se submeter ao exame de ordem, né? Esse exame, ele pode ser feito a partir do 9º período de direito. Ou seja, praticamente um ano antes do bacharel se formar, né, colar grau, ele já pode prestar o exame da OAB. É um exame que exige um certo grau de dedicação, né, pelo alto número de reprovações, enfim, né? Mas é um exame super necessário, assim, eu vejo, sabe? Eu vejo, na verdade, que os outros órgãos, né, como o CREA, enfim, ou até mesmo o CRM, CRO, enfim, eles deveriam seguir o exemplo da OAB e colocar uma prova, né, para que enfim, a pessoa pudesse daí exercer a sua profissão. A OAB, em questões assim, administrativamente falando, ela difere um pouco desses órgãos, né, como CRM, enfim, como como eu mencionei, ela difere porque ela tem um detalhe. A OAB, ela é chamada instituição que a gente chama no direito como sui generis, ou seja, ela não é uma instituição nem pública nem privada, sabe? Ela funciona como se fosse um órgão independente, né? Então, assim, ela não está subordinada ao Estado, né? Como os outros órgãos, no caso, né? Como o CRM, enfim, tudo que estão subordinados diretamente à federação, enfim, né? No caso, né? Enfim, são órgãos federais, bem dizendo, né? E a OAB é diferente. A OAB, ela é uma ordem, né? Que ela não é nem pública e nem privada. Enfim, ela tem uma autonomia independente. E tanto que a OAB, né? A OAB está presente aí nas reivindicações sociais em geral, a presença da OAB muitas vezes colocando repúdio em ofensas que são explicitadas, e a OAB tem uma presença, assim, embora às vezes a sociedade veja a OAB como um clubinho do Bolinha, da Luluzinha, sei lá, mas um clubinho fechado, né? A OAB tem uma presença muito forte em uma série de situações que acontecem, de violação de direitos humanos, direitos ambientais e tal, né? A OAB atua de forma bem forte mesmo. E assim como falou o doutor César, ela não se subordina, né? Ela faz um enfrentamento, muitas vezes, até mesmo principalmente no executivo, no legislativo, até mesmo contra o próprio judiciário, a atuação do próprio judiciário. Ah, não, mas o advogado
é membro do judiciário. Não dá para confundir. O que você estava perguntando, Gabriel? Pode fazer novamente, fazer novamente a pergunta. É mais uma curiosidade para mim mesmo, que eu nunca entrei para ver o que se estuda em direito, saca? Eu não tive curiosidade. O que acho que é 5 anos de curso, se eu não me engano, né? Que vocês estudam. Então, como que é o seu nome? É Gabriel. Então você vai ter algumas matérias relacionadas a humanas, né, como filosofia, sociologia, né? Depois filosofia jurídica, sociologia jurídica. Então são matérias assim introdutórias para você entender a sociedade, né? Inclusive temos um pouco também de história, né? História do direito, né? Temos introdução aos estudos do direito, né? Isso você terá no primeiro tutoriais. Depois você começa a adentrar em direito civil, direito processual, direito processual penal, direito do trabalho. Ao final do curso, você criminologia, ideias como até eu pelo menos tive a oportunidade, né, de cursar um semestre direito virtual, algumas áreas que hoje, na verdade, né, elas estão mais em alta. Pode ser que ela já componha hoje a grade do direito, né? A professora aqui presente, ela poderia explicar melhor essa questão, né, de a grade hoje do direito, né? Mas na época que eu fiz, ainda era como disciplina eletiva, sabe? Né? Inclusive, a medicina legal que eu decidi cursar no final da faculdade. Então, assim, basicamente é isso, sabe? Você tem as matérias introdutórias, né, que são as mais, um pouco maçantes, né, entre aspas, e no meio do curso você vai ter as matérias com as quais você vai trabalhar, né? Aí no final você faz de medicina legal, essa parte de criminologia, são estudos mais aprofundados. Bacana. A professora Ângela é a professora ali da FAI, né? Mas, professora, você leciona só para administração ou leciona para estudantes de direito também? Eu leciono muito pouco para direito. Direito, quando eu pego, é pessoal do 10º período, que é, infelizmente, né, doutor César? Agora já podem fazer a prova no 9º período, né? Então, quando vão para minha aula, o que eles menos querem ver é a aula de ética, né? Ainda mais que é sexta-feira, segundo horário. Então, o pessoal já fez o concurso, às vezes já passou, então só vão mesmo por causa da presença. Então, é bem difícil lecionar para uma turma de direito de que metade ou 1/3 já foi aprovado no exame e só estão indo por causa da presença. Mas eu considero a minha disciplina a mais importante do curso de direito, me perdoem os outros professores. Mas na prova do exame, não só pela vida profissional, não é, doutor César, mas na prova do exame, a prova de ética quando eu fiz tinha 10 questões, agora me parece que tem 8. Mas pensem vocês o seguinte, o Código de Ética é um livrinho, vamos dizer assim, de 100, 120 páginas, por aí, né? Aí você pega, uma prova de um livrinho, de uma lei, né, de 120 páginas, você vai extrair daí 8 questões, certo? Então, 8 questões da prova do exame da ordem. E as outras disciplinas você terá, me corrija, doutor César, né? Eu não tenho certeza, porque acho que mudou aí alguma coisa, mas enfim, 10 questões das outras disciplinas de cada uma delas. Aí vocês pegam, por exemplo, o Código Civil. Vocês já viram o pessoal de direito indo para o curso? Que eles carregam uns livros assim que parece que é umas bíblias. Gigante. Já vi. O Vadimeco, que dá a cabeça mata, né? Joga na cabeça de alguém que a Bíblia de vocês lá, tá louco. E aqui, o Vadimeco é o conjunto, né, de legislações, e ali é a lei que a gente diz lei seca, né? Porque ali não tem nada explicado, é só a letra da lei mesmo.
Mas nós temos, como falou o Dr. César, uma parte mais maçante, né, que é o direito material, que não é o direito processual, é aquilo que está, digamos, vamos assim, só vou pegar um exemplo, né? Nós temos o Código Criminal, né, que fala lá o que é crime, o que não é, ou melhor, o Código Penal que fala o que é crime, o que não é crime, e o Código de Processo Penal. Então, uma coisa é a letra da lei, a outra é como que isso vai acontecer no dia a dia, né? Então, cada um desses compêndios é como se fosse uma Bíblia. É que no Vademecum, as páginas são bem fininhas, como a Bíblia mesmo, e a letra da lei seca, né? A gente não tem ali a explicação de nenhum artigo de lei. Então, eu perdi parte da conversa, mas eu acho que a pergunta que tinha feito era sobre a grade, né, do curso de Direito. Eu acho que é um curso que as pontas começam a se encontrar lá por volta do 3 anos e meio, né? Aí a gente começa a fazer sentido, né, aquilo que foi estudado, porque é quando começa realmente a parte processual. A gente começa a entender aquela lei material, como ela se aplica no dia a dia, como se transforma um determinado direito em um exercício prático de busca desse direito perante o judiciário. Então, aí é empolgante. Se eu tivesse no início da minha carreira, se na cidade onde eu me formei lá, onde eu comecei a minha vida profissional, tivesse o curso de Direito, talvez eu tivesse feito. O meu irmão, que foi o primeiro de casa a fazer, foi estudar fora da cidade, foi para Pelotas. Ele fez lá, né? Mas no meu tempo, menina não saía de casa. Então, eu não pude ir, né? Acabei ficando mesmo e fui para a área do comércio. Não me arrependo. Adoro a área de gestão e leciono, então, as disciplinas de direito em administração. Porque o gestor, né, tem uma visão diferente do advogado, né? O advogado tem uma visão diferente da do gestor. Então, quando um advogado vai lecionar na turma de administração, ele vai com um olhar processualista, muitas vezes, ele vai com o olhar do advogado, né? Eu, como eu atuo nas duas áreas, eu consigo fazer essa transferência de linguagem, e quando eu vou lecionar, por exemplo, lecionei no semestre passado legislação trabalhista e direitos fundamentais, isso. Então, quando eu vou para o curso de administração ou de contábeis, para fazer esse desenvolvimento de conteúdo, eu procuro repassar isso da forma que o gestor vai utilizar, né? E eu tive a oportunidade de ver advogado lecionando empreendedorismo, né? Para o curso de Direito. Ainda bem que isso mudou agora na grade, eu não sei se na época do Dr. César era assim, mas o advogado não tinha a disciplina de empreendedorismo, agora é obrigatória na grade. Então, Eu não tive na em vez época, de... infelizmente. Não fez? Em 2014, né, quer dizer, Tá. eu fiz em 2014. Eu não tive o empreendedorismo. Mesmo, né, a FAMEC, na época, migrando para a faculdade da indústria, né? Eu não tive essa matéria, infelizmente. E olha, professor, eu confesso, me fez muita falta, sabe? Assim, eu aprendi a advogar no pulo, sabe? Eu saí da faculdade totalmente cru. Fiz o exame, eu me sentia preparado com base jurídica, mas não com a questão de gestão de escritório. Questão de... Assim, me fez muita falta, sabe? Essa matéria. Infelizmente, não tive. Mas fazendo um complemento ao que o Gabriel perguntou, e também para a gente dar um pouco de risada aqui, sair um pouco da formalidade, né? Claro que depois eu corto essa parte na edição. Dois advogados, né, Henrique? O papo não para, não termina. Não tem problema, não tem problema. Mas fazendo um adendo pro Gabriel, que estava perguntando aí sobre a faculdade de Direito, não sei se ele tem interesse, mas eu vou te falar, cara, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria Direito, sabe por quê? Ah, lá vem. Cara, porque as estudantes de Direito são muito mais bonitas que as de Administração. Isso eu te garanto, cara.
Sacanagem, Henrique. Não, é Olha, verdade, não, é cara. verdade, Ê, desculpa. É rapaz. verdade, desculpa, mas aquilo Henrique. é um mar de gente bonita, aquele lugar lá, gente. É que Administração. Administração, a grama do vizinho é sempre mais verdinha. É por Pô, isso. Henrique, você tá com reclamando do quê? certeza, com Eu certeza. faço mecânica, porra. Só tem homem naquele lugar. Eu deixo mulher com você, cara. Não, mas lá também não tem muita mulher, não, né? No Quem curso de que faz administração é só mecânica? mulher casada. É só mulher casada. O curso de administração é só mulher casada. Aí chega de direito umas meninas novinhas, com vadimeco na mão, assim. Você fala, pô, né? Eu quero estar lá também. Né? Direito, Henrique, o direito só era uma ressalva top da aqui. FAI, lá era tudo direito, né? Oi, fala lá com o César. Então, Henrique, só uma ressalva aqui, cara. Na minha época que eu fiz direito, eu era o mais novo da sala, hein, cara. Eu era o caçula da sala. Era tudo mulherada casada e tudo. Os homens já tudo acima dos 40 anos, sabe? Né? Eu era o garotinho da sala ali, né? Eu me formei com 25 anos. Eu era o garotinho Na da minha sala. também. Na minha era eu e o Ivo. Não sei se você lembra do Ivo, professora Ângela. O Ivo até gravou um podcast aqui com a Lembro. gente. Olhos É, azuis, olhos azuis. Lembro dele, sim. esse Cabelinho mesmo. preto. Cabelinho preto. Viu, Ele Henrique? esteve aqui com a gente. Oi, pode falar. Você fez bem, mandou bem fazer ADM. Tua área é essa mesmo. E você nem passaria na OAB com a tua letra, sabe? Porque a prova é manuscrita. Ah, eu lembro que era complicado mesmo. Era complicado. A minha letra sempre Professora, foi um problema nessas vou te matérias. contar. Eu imagino Minha nessa letra também é pandemia horrível aí, até hoje. porque ninguém. O que é? É até Te contar, hoje? é horrível até hoje. Minha letra. Se eu contar, eu escrevo em letra de. Foi um milagre mesmo que conseguiram ler a minha prova, sabe? Pra corrigir. Esse negócio aí de ter letra ruim é muito real mesmo. Porque eu até me lembro esses dias atrás, isso deve ter um mês mais ou menos, alguma coisa próxima a isso. E eu fui fazer uma entrevista, né? E nessa entrevista eles pediram para fazer uma redação. E aí eles botaram obrigatoriamente que teria que ser a letra cursiva. Eu lembro que eu olhei pra folha de papel e falei, caramba, como que escreve com letra Que cursiva? isso? Eu simplesmente eu simplesmente não sei mais, eu desaprendi a escrever qualquer coisa que não seja em letra de. É um Em desastre. letra. Pra mim também é um É, desastre. exatamente. Não, Mas mas sabe o que eu vou fazer realmente agora? eu era terrível. Minha letra nas provas, assim. Não, é que tinha uma questão também. Eu gostava assim de escrever a lápis e depois passava a caneta, né? Eu sempre fui desses aí que. Mas tua letra é sofrível, Henrique. Minha Nossa letra é senhora. sofrível. Sabe que eu vou Olha, fazer eu vou levar agora para a primeira aula. Semana que vem começa minha primeira aula, né? Que é próxima quarta-feira. Aham. Eu vou comprar um caderno de caligrafia, vou distribuir uma folha para cada aluno e vou dizer assim, vocês precisam fazer a redação. A minha vivência na pandemia. Eu quero ver o que vai ser. Eu quero ver. Olha, isso é uma debandagem. Vou reclamar para a coordenação, porque eu mesma já não sei se eu consigo escrever letra cursiva, né? Bom, no quadro não vou escrever, né? Sem chance, né? Na aula presencial, tudo bem, mas vai ter que ser só na base do. Depois dessas tecnologias todas que a gente teve que implementar durante a pandemia, né, não tem. Eu fico pensando, como é que eu vou fazer uma aula agora sem um quiz, sem um Jamboard, sabe? Porque a gente se habituou, né, fazendo os trabalhos assim colaborativos, e agora os meninos vão ter que ficar de máscara, uma distância de 1,5 metro de cada um. Como é que vai fazer trabalho em equipe? Mas dá-se um É. jeito, né? Dá-se um jeito. Pegar um gancho, professor, antes de a gente seguir para o momento capcioso, eu tenho duas perguntas. A primeira, a gente tem determinados casos que o juiz, por exemplo, eu não tenho conhecimento, e o juiz não tem conhecimentos, por exemplo, administrativos. Então, o juiz contrata um administrador, uma pessoa que tem ensino superior, e essa pessoa tem que fazer um laudo para ele. Como é que funciona essa profissão, professor? Que é uma profissão que está dando muito o que falar na internet. Bom, o juiz faz a designação de um administrador, você deve provavelmente estar se referindo às questões de falência, né, Henrique? Na verdade, assim, acho que não sei se, na verdade, a pessoa, ela só Recuperação precisa ter, judicial. na verdade, assim, a pessoa precisa ter só ensino superior, ela não precisa ser funcionário público,
ela pode se Aham, inscrever lá nas determinados fóruns dos tá. municípios e ela pode Uhum, trabalhar home office só fazendo uhum. laudo em casa. É uma Isso. profissão que tá dando muito o que falar, o pessoal tá. Tem gente ganhando horrores com isso. E é uma Uhum, coisa que me chama a atenção, porque eu sempre sou um cara que sempre gostei muito dessas profissões home office, sempre eu trabalho, né, com edição de vídeo, e me interessou uhum. muito essa questão de fazer laudo. Eu falei, poxa, tem gente. Como é que funciona esse mercado, né, de fazer laudo aí, o pessoal que. Igual, tem até curso que estão vendendo para você que faz laudo. Como é que É, funciona é. isso, professora? Pegando, se a gente estiver falando de um laudo que deve ser emitido por um administrador, primeira coisa que ele tem que ter o CRA, né? Senão ele será só bacharel em administração, ele não será administrador. Como falou o Dr. César primeiro, quando a gente sai da faculdade, a gente sai bacharel. Então é preciso Uhum. se inscrever naquele conselho ou naquele, enfim, no caso, no nosso caso é a ordem, a sui generis é o único que é a ordem, os outros são conselhos. E a CRA ainda não tem prova, porque nós não temos o número de administradores necessários no Brasil, de acordo com o Código Civil de 2002. Diz, mas tem tanto? Não, não tem, tem bacharel, não administrador. Então, enquanto não faz a inscrição, né, não, eu até hoje não fiz a inscrição, enquanto não faz a inscrição no CRA, você é apenas bacharel, você não pode emitir um laudo. Então, são poucos os administradores no Brasil. São poucos ainda para a necessidade. O Código Civil diz que toda empresa com mais de 10 funcionários terá um administrador. Isso significa escrito na CRA, certo? E isso não acontece na prática e é tipo de uma lei morta, não se pode cobrar porque não se tem o número, você mesmo, você fez CRA? Não fez, se formou, derivou para outra área e não foi fazer o CRA. Mas esses laudos são emitidos por pessoas que têm um conhecimento técnico, né, que possam falar a respeito daquilo e sob as penas da lei. Se por acaso esse parecer, esse trabalho, vier a demonstrar ou apresentar no futuro algum tipo de incongruência, fraude ou erro, quem o emitiu vai responder civil e criminalmente, dependendo da situação. Qualquer um pode se inscrever para perito, qualquer um pode se inscrever para emitir laudo, e, claro, vai depender aí da necessidade do juízo e da confiança que o juízo deposite no profissional. Isso, às vezes, ele vai buscar a partir dos títulos que esse profissional tenha, a partir de outros colegas que também têm utilizado aquele profissional, né? Isso também pode ser para contador, para psicólogo, não é só administradores, né? Ele pode pegar qualquer profissional para emitir um parecer. Inclusive, nós temos a Lei Marco Maciel, que é a lei de arbitragem, que coloca, inclusive, o árbitro, que é uma figura dessa lei, né? O árbitro estaria até acima do juiz, que é usado, inclusive, no comércio internacional. Normalmente, ao se fechar um contrato internacional, as partes escolhem algum árbitro, um escritório que trabalhe com arbitragem, porque em caso de desentendimento, esse escritório vai buscar alguém para fazer a mediação e o árbitro vai definir se houve ou não dano a alguma das partes ali, vai encontrar o fiel da balança, vamos dizer assim. Eu não vou entrar no juridiquês, aqui estou falando de uma forma que seja compreensível para quem possa nos Aham, ouvir. sim, sim, claro. Então, pode ser, por exemplo, uma situação de estou construindo um muro aqui, né? Estou separando o meu muro ali do vizinho, nós entramos em atrito a respeito, então quem que vai arbitrar se essa situação é correta ou não? Vamos nós dois em conjunto concordar que nós vamos chamar aquele fulano lá, mas aquele fulano não tem faculdade, ele só constrói muro, exatamente. Nós vamos pegar ele porque ele tem a expertise para dizer se esse muro está certo ou está errado. Então, no caso do juiz chamar administradores, né, ele vai chamar administradores com CRM e que de alguma forma demonstre a expertise necessária para atender aquele caso pontual ou os casos que se apresentam. É isso que serve para psicólogo, para engenheiro, para qualquer outro profissional.
Não sei se a questão. Bacana, bacana. E, bom, eu gostaria de pegar agora um gancho, até o Giovanni até tá querendo também, acredito que o Giovanni também vai querer comentar algumas coisas sobre. A gente tem que não pode deixar também quieto, né? Como eu comentei anteriormente, a gente vai ter um podcast especial só para falar sobre a guerra da Ucrânia, né? E a gente gosta, mas eu gostaria de comentar algumas coisas sobre a questão do direito, né? Aí a gente já entra numa outra questão totalmente diferente. Mas, professora, o que é quebrado? Até o César, se quiser também responder a pergunta, mas quais os direitos que são. Tem alguma coisa quando você entra num estado de guerra, direitos que são quebrados, são rasgados em uma guerra? Porque a gente viu ali que o presidente da Ucrânia, ele deu, por exemplo, qualquer cidadão da Ucrânia, ele pode matar russo, que não tem problema nenhum, no caso. Então, quando você entra em guerra, e os russos também, né? No caso, se você entra numa guerra, você pode ferir uma outra pessoa de um outro país. Como é que funciona essa questão do direito, né, quando se trata de uma guerra? Bom, é uma questão de exceção, Henrique. Em guerra, até mesmo para quem aí tem interesse em concurso, uma pergunta capciosa, né, que cai às vezes em concurso é: a pena de morte é permitida no Brasil? O Brasil tem pena de morte? Tem. O Brasil tem a pena de morte em caso de exceção, caso de guerra. Em caso de guerra, a pena de morte está instituída no Brasil. Nas legislações internacionais, vai depender, claro, de cada país. Agora, eu vou jogar a bola para o Dr. César, porque eu acho que você está querendo entrar aí numa esfera de direitos humanos, né? Aqueles direitos que são transnacionais, né? São da humanidade. Eu acho que é nessa esfera que você quer chegar. Não sei se o Dr. César quer comentar a respeito, porque no Brasil nós temos a situação. Lá, o que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, teria que ver a legislação interna de cada país, né? Mas me parece que a tua pergunta caminha aí para o lado das questões de direitos fundamentais, não é isso? Opa, é isso mesmo, professora, nesse caso. Pode falar. Então, só puxando o gancho aqui da professora Ângela, né? Assim, ao meu ver, né, essa guerra, no caso da Rússia lá com a Ucrânia, ela fere vários tratados aí de direitos humanos, né? Entende? Assim, eu não tenho conhecimento se a Rússia ou a Ucrânia sejam signatárias, né? Mas vamos supor que se o Brasil se envolvesse nessa questão, certo? Como o Brasil é signatário de tratados de direitos humanos, né? Primeiramente, o Brasil, pelo simples fato do Brasil mandar soldados lá para a Ucrânia, para apoiar a Ucrânia, teria que ter uma aprovação da ONU, do Conselho da ONU, e também o Brasil teria que fazer parte lá da OTAN, enfim, né? Teria que fazer parte lá desse tratado do Atlântico Norte, né? Que faz parte ali da União Europeia, né? Assim, como eu disse, não sei se a Ucrânia ou a Rússia segue esses tratados, mas Eu de não uma certa acredito. forma, o próprio Estados Unidos já, né? O presidente Biden já anunciou que vai haver punição. Foi a lei do crime de guerra. O ato que ele praticou foi terrorismo. Por quê? Porque ele atacou lugares onde tem civis. Ou seja, pessoas inocentes, pessoas que não têm nada a ver, né, com essa guerra, com esses interesses, enfim, né? Esses interesses governamentais da Rússia, entende? Então, assim, eu acredito que futuramente aí haverá uma punição para esse presidente, entende? Assim, fica difícil de definir, né, por enquanto, essa questão, né? Como é uma questão assim nova, né, que pegou aí a humanidade de surpresa, né? Fica difícil de falar agora de primeira mão quais seriam essas sanções.
Então, assim, eles já estão cerceando a Rússia de uma certa forma. Por exemplo, a Rússia já está se retirando, né? O posto Shell, né? Essa Shell é uma distribuidora de combustível, enfim, também já está se retirando da Rússia. Enfim, eu vejo isso como retrocesso, né? Se você pegar há não muito tempo atrás, na década de 40, né? O que Hitler acabou fazendo ali, né? Aquilo é uma prova, né, concreta de um crime correndo contra a humanidade. Só que naquela época ele não tinha a questão dos tratados de direitos humanos, ainda estava ganhando força, né? Enfim. Mas eu acredito que para chegar a uma grande escala dessas consequências, enfim, esses crimes de guerra, né? Acredito que agora não, né? Mas a gente não sabe, Henrique? Realmente é algo que a gente pode esperar algumas surpresas aí. Giovanni e Gabriel querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Até a própria área, se quiser perguntar alguma coisa. É bem essa questão, né? Como foi comentado do retrocesso. Hoje eu estava vendo algumas notícias. Eu não lembro agora se é o maior banco da Rússia ou o segundo maior, não vou lembrar agora. Na Bolsa de Valores de Londres, as ações desse banco elas estavam valendo 1 centavo, né? Então, assim, você vê claramente que tá tendo uma resposta nisso. A moeda russa, o rublo, acredito que ele chegou no ponto mais baixo desse século, né? Então, antes ainda de outras invasões feitas pela própria Rússia, né? Eu tô vendo aqui, eu achei uma listagem, deixa eu ver se ele vai dizer aqui. Porque uma das... tá aqui. Agora falando ali um pouquinho mais ali, né? Não sei se eu tô correto falando nisso, mas... uma das coisas que a gente pode afirmar já que aconteceu mesmo, que foi uma violação do Pacto de Genebra. Eu consegui achar a listagem aqui e a Rússia era um dos signatários desse pacto. Inclusive a Ucrânia também, pelo que eu estou vendo aqui. Né? Então, uma das coisas que ele já foi declarado que está ocorrendo é o que é chamado de guerra de agressão. Né? Que é quando um país deliberadamente vai tentar atacar o outro no intuito de invasão e de ocupação. Então, realmente alguma punição eu acredito que vai ter em algum momento. É difícil a gente saber se essa punição vai chegar, né, em quem realmente é culpado nisso. Como a gente vê essa questão dessas imposições de sanções financeiras, eu acredito que não chega em quem realmente está causando isso. Vai pegar na população mais sensível ali, que seria a população russa mesmo. Olha, Júnior, só puxando um gancho seu aí, eu acredito que há uma grande possibilidade de termos aí uma segunda guerra fria, né? Porque, assim, a Rússia tem um poder bélico gigantesco, né? Mas os Estados Unidos também, entende? Os Estados Unidos, eles têm tecnologia de ponta, antimísseis, enfim, um monte de arsenal, né? Eu acredito que pode ser que tenhamos um quadro aí de uma segunda guerra fria. É possível. Depende muito também de qual que a gente consideraria sendo a movimentação internacional para isso. Uma coisa que assim a gente pode observar, inclusive está sendo noticiado em alguns veículos que essa invasão está sendo muito mais custosa do que era previsto pelas autoridades russas, né? Muito do que era apostado neles, isso eu já falo há algum tempo, inclusive, que seriam em divisões blindadas, né? Isso e lá pelo que se passa, né? Obviamente que a gente não tem número exato, ninguém abre esse tipo de informação para né, para serem noticiadas por motivos óbvios, inclusive, né? Mas ele parece que tá virando, aqueles blindados eles estão virando alvos ambulantes. Então, assim, né? Até durante quanto tempo será que os países ocidentais eles vão estar querendo
bancar essa guerra de atrito que acontece ali. Né? Também será que alguém vai tomar partido para a Rússia também? Vai querer apoiar isso que eles estão fazendo? Então é um negócio que hoje ainda é meio nebuloso da gente conseguir imaginar. Né? Para ser uma guerra fria, eu acredito que teria provavelmente entrada da China do lado russo, né? Porque isso esse pós-guerra da Ucrânia, que eventualmente vai acontecer, eu acredito que ele vai ser desastroso financeiramente, né, para todo mundo que vai estar envolvido ali. Então eu diria que a gente tem que aguardar ainda as cenas dos próximos capítulos, digamos assim. Sim, com certeza. E você, Gabriel? Opa, pode falar, professora. Eu concordo com o Júnior, né? Eu acho que o ponto aí, se a gente estivesse jogando xadrez, né? Quem pode se mover de qualquer lado e mudar o peso das balanças, né? É a China, né? E a China se absteve de votar. Claro, né, para a China é interessante essa briga aí entre as duas super grandes potências, né? Fazendo ali, como falou o Dr. César, voltando ao passado, né? Dividindo o mundo. Para a China isso é muito interessante. E eu acho até por isso que ela se absteve. Mas eu não tenho conhecimento profundo de geopolítica, né? O que a gente sabe é que economicamente sempre sobra para o mais fraco. Quem paga a conta é a população, quem paga a conta são os países mais pobres, né? Os países ricos, altamente belicosos, se servem da guerra. E mesmo essas empresas que estão saindo ali da Rússia nesse momento, elas não vão perder, nunca elas perdem, né? Sempre depois faz aqueles tipo como se fosse um acordo de leniência, alguma coisa assim. E se alguém vai sair feio nessa fotografia, eu acho que é o presidente da Ucrânia, porque ali ele só tem a perder, né? Ele não vai conseguir nada mesmo, né? Ou os outros países conseguem demover a Rússia dessa intenção, mas aí também vão ter que ceder aqueles ativos que, porque a Rússia só atacou, só se colocou ali em cima da Ucrânia porque ela está sendo convidada para entrar na OTAN, né? E isso é uma pressão da Europa, porque a Ucrânia está numa situação geopolítica muito interessante. É o acesso da Rússia para a Europa. Então, não é que ela esteja interessada na Ucrânia propriamente, mas é no canal que ela representa. E essas sanções, eu acho que é tudo assim como se fosse um jogo, né? Para mim é assim, eu lembro quando as torres gêmeas foram atingidas, a Coca-Cola imediatamente tirou no mundo inteiro as propagandas de Coca-Cola para que não tivesse uma conexão, né? O pessoal vendo fogo, vendo aquele negócio, né? E tomar Coca-Cola, né? Então foi assim tira, né? Mas a Coca-Cola ganhou um monte, não só a Coca-Cola, pelo amor de Deus, não vou levar isso aqui para uma ação, hein, Henrique, indenizatória, pelo amor de Deus. Estou dizendo assim que nas desgraças, nos grandes episódios assim catastróficos, como diria a minha falecida mãe, o diabo caga no mesmo monte, sabe? É sempre os mesmos que vão ganhar e vão levar a melhor parte do bolo. É isso que acontece. E não vejo que seja diferente nesse momento, não. Eu acho que não. Nós já estamos começando a pagar a conta, né? Acabei de ver agora na CNN, o trigo já vai ter aí o aumento. Se o trigo aumenta, o pão aumenta. Felizmente, né, o Brasil também está bem na reta de pagar essa conta, né? Já estamos pagando a da pandemia, né? Então teremos mais um pouco também para pagar. Com certeza, porque as nossas cotações são feitas com base na moeda americana, né? Bom, e Gabriel, querem fazer mais alguma pergunta? Mas acrescentando o que o Giovanni falou, que a guerra para a Rússia, eles acharam provavelmente que eles acharam, né, que seria fácil, que já estaria mais avançada a dominação sobre o território da Ucrânia. Tem um vídeo que eu vi ontem no trabalho, de um blindado russo passando nas ruas lá da Ucrânia e chovendo de coquetel Molotov. Tipo, o próprio povo já fez a resistência deles já.
O caos pegando fogo. Tipo, o povo mesmo já está fazendo a própria resistência do local. E é muito isso que o próprio Putin podia não estar esperando. A parte desse patriotismo forte que a Ucrânia tem, muito também por conta do presidente, que ele está movendo o povo a, tipo, peguem armas e façam para defender o nosso país. Só acrescentando mesmo. É curioso isso, porque é uma coisa que é sempre falada, porque de um lado você vai ter pessoas que o cara ele tá cumprindo um dever legal dele, né? O homem russo ele tem que cumprir se eu não me engano, são 2 anos de serviço militar obrigatório, né? Não vou lembrar exatamente de qual que é o período que ele é obrigado a fazer isso agora. E do outro lado você vai ter o cara que ele vai estar defendendo a casa dele, né? Então, qual dos dois que tem mais a perder? É justamente isso, uma das coisas que a gente está vendo bastante, que tem muito militar russo que ele. Às vezes, quando ele pega uma resistência real ali, ele simplesmente está se rendendo e está deixando por isso mesmo, né? Uhum. É uma diferença de contexto dos envolvidos. Até tem Olha, Júnior, eu acho, sabe, que os soldados russos mesmo, pela irmandade que eles têm com a Ucrânia, é bem isso que você falou. Eu vi uma notícia de um jovem russo, os pais dele chorando a morte dele, porque eles não queriam, o povo russo não queria um enfrentamento com a Ucrânia. Então, os soldados estão indo, mas estão indo meio que contra a vontade. Aí pega ali uma população muito unida, né? Embora um país pequeno, uma população muito unida, e eu acho que o soldado está meio sem motivação de ir lá passar fogo no pai de família, sabe? Porque ele não está concordando com a guerra, ele está indo porque ele está indo, né? Porque faz parte do que ele tem que fazer. Então, eu acho que demora um pouco se for para que a gente tenha aquele soldado aguerrido que realmente não importa, que não, né? Eu acho que porque a gente não estava mais acostumado a esse tipo de enfrentamento, pelo menos não fora lá da área do Islã, né? Para cá a gente não tinha mais enfrentamentos desse tipo, né? Sim, Então, esse é concordo aí. próximo da gente. É isso aí. Bom, então acho que agora podemos seguir, né, para o momento capcioso. Tem que ser sério hoje ou posso estourar meu Não, microfone? pode ser. Não, pode estourar o microfone. Momento capicioso! Bom, agora pegando. Esse é o nosso querido Gabriel fazendo a vinheta do Momento Capcioso. Bom, a pergunta que eu tenho hoje é já voltando para o cenário Brasil, né? Brasilzão, né? Terra aí de grandes políticos, né? Mas é uma pergunta mais capciosa que eu tenho, que pelo menos a gente vê na teoria, mas não vê na prática. Eu vou começar com o César. César, todos são iguais perante a lei? Olha, segundo a nossa Constituição, sim, Henrique. Mas, na prática, temos ressalvas, né? Diverge bastante algumas questões aí, né? Do todos são iguais para ali, né? Eu diria assim, o que rege bastante é a questão do dinheiro, né? Infelizmente, né? Por exemplo, infelizmente, olhando assim, inclusive até mesmo eu que participo bastante do lado social, né? Eu que atendo bastante pessoas hipossuficientes, eu vejo um tratamento diferenciado, inclusive em lojas, por exemplo, né? Entra uma pessoa ali mais mal, eles vão uma questão bastante delicada e bastante polêmica, sabe, Henrique? Porque eu vejo tratamento diferenciado entre pessoas de cor e pessoas brancas ainda no Brasil, infelizmente, né? É lamentável isso, sabe? Então, assim, a Constituição, ela diz, todos somos iguais perante a lei, né? Mas na prática, meu amigo, sinceramente, eu não vejo isso funcionar muito bem. E para você, professor, o que você tem a dizer sobre todos somos iguais perante a lei? Você acredita que isso na prática se concretiza ou não? Então, eu acompanho o colega, doutor César. Na prática, uns são mais iguais que outros. Até na contratação, você veja, de um defensor
por uma pessoa que tenha uma condição financeira, social, ela vai contratar o advogado que é o bambambam, bam, bam, né? O advogado que almoça, janta com os ministros, que frequenta os mesmos lugares, que às vezes aquele que vai julgar, enquanto que o cidadão comum, né, o operário, vai ter que contratar ou se subordinar ao filtro da advocacia dativa, que, como falou o doutor César no início da nossa exposição ali, né, do nosso bate-papo, é muito burocrático, né? Pode levar a sorte de pegar um bom advogado, pode levar a sorte o azar de pegar um advogado ruim, e ele está à mercê. E para lutar por uma justiça gratuita, é preciso provar tanta coisa. Eu ia contar o caso. Eu tenho uma situação de uma zeladora ali na FAI, que eu estava atendendo pela justiça gratuita, conseguimos provar que ela não ganha mais que 3 salários mínimos, etc. E o processo não andava, aquela lentidão, e traz isso, e traz aquilo. Ela chegou para mim uma hora e disse, doutora, pelo amor de Deus, o que é preciso fazer? Eu digo, olha, eu não gostaria de falar isso, mas eu acho que se você pagar as custas desse oficial, se a gente não precisar ficar brigando por causa dessa justiça gratuita, nesse momento pontual, o teu processo vai andar. Aí, ela disse, então vamos fazer isso. Eu pedi, né? Peticionei pedindo que emitissem as guias para pagamento do deslocamento oficial e tudo mais. Deu 1.000 e poucos reais. Ela pagou. Olha, foi 6 meses, o processo andou, né? E o cartório faz isso. O cartório, não adianta a gente dizer que não, né, doutor César? Me perdoe aí, mas eu vi na pandemia o cartório buscando processos antigos para que os juízes reavaliassem se manteriam a justiça gratuita. Por quê? Como não estava entrando processo novo, né, e as sentenças também, porque os julgamentos passaram a ser online, então tudo começou a demorar um pouco mais, os cartórios começaram a cavar nos seus arquivos lá processos antigos com justiça gratuita e foram pedir ao juiz que reavaliasse a questão da gratuidade. Então, não são, no meu entendimento, não se pode dizer que todos são iguais perante a lei. A lei, a gente tem ali o símbolo, né, da justiça que está vedada, né, com os olhos vendados, para não fazer distinção. Mas, na vida real, a teoria é diferente. A minha posição. Bastante diferente, né? Como a professora diz, né? A justiça é um acesso, né, aos que têm dinheiro para conquistá-la, no caso, né? Entende? Então, assim, quanto mais abonada a pessoa, né, mais justiça ela terá, mais terá a justiça ao seu lado, né? Então, são palavras minhas aqui que eu montei. E até, né, doutor César Júnior, aí, você imagine uma situação de que você vai defender ali uma pessoa que está carente, uma pessoa pobre, né? Eu e a minha cliente, uma na mão, no pé, e bem como falou o doutor César, negra, mulher negra e velha. Só faltava ser analfabeta, né? Ora, foi um massacre, porque ela não tinha levado a testemunha dela, porque ele tinha parado no posto de saúde, que não estava se sentindo bem, com medo de enfrentar o juiz. Então, esse tipo de situação, né? Não existe um equilíbrio, mesmo processual, né? No momento que deveria haver um equilíbrio, a gente vê o juiz com um tratamento diferenciado para aquela pessoa, né? Poucos juízes que têm a sensibilidade. Só pegando esse gancho, é aquela velha história, né? O George Orwell escreveu isso aí quase 100 anos atrás, ali na Revolução dos Animais, e o livro continua atual. É bem muito isso atual, mesmo. Muito atual. Bom, eu gostaria de agradecer que hoje o debate foi um pouco mais longo, né, do que o habitual, foi bem legal, mas eu gostaria de agradecer o Dr. Campos e a professora Ângela
Muito obrigado por vocês terem participado hoje. Eu só vou dar os recadinhos finais. E também, claro, a nossa querida Ari, né? Pessoal que quiser chamar aí pra um fight, aí a Ari é lutadora de Jiu, né? Quiser chamar ela pra briga, ela não pode responder, que ela não tá com o microfone mutado, né? Então, mas se quiser chamar pro fight, chama a Ari que ela participa aí das brigas aí. Brincadeiras à parte. Bom, comentando sobre os nossos próximos convidados, a gente vai como ter aqui, como eu disse, um podcast especial sobre a guerra na Ucrânia. Talvez tenhamos dois, tá, Giovanni e Gabriel? E eu não sei que dia que vai ser, pode ser que até seja amanhã, só fiquem de olho lá no grupo lá, que eu, qualquer coisa, se o professor conseguir amanhã, eu aviso vocês lá no grupo do WhatsApp. Ok. Beleza? E vamos também pedindo pro pessoal seguir as nossas redes sociais, nosso Instagram e o nosso canal no YouTube, que é o Gimito Animação, que eu estou postando animações também lá no nosso canal. E é isso, pessoal. Muito obrigado por hoje e vamos ficando por aqui. Até a próxima. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Henrique. Obrigada, pessoal. Gostei muito da experiência. E podem me mandar o link aí quando tiver, que eu gostaria, nem que seja como ouvinte, de participar, tá, pessoal? Beleza, pode deixar. Tamo aí. Parabéns.